Chegamos então na série Los Disparates, 20 gravuras, considerados os trabalhos mais difíceis de interpretar, porque são de extremo surrealismo e ligados a esse mundo do inconsciente, da noite, da sexualidade, da violência, do grotesco. E são produzidos quando ele já está no exílio, já está em Bordeaux, a última fase de sua vida, e essa série fica inédita, só vai ser impressa muitos anos depois de sua morte. Vamos lá! Aqui apenas algumas como exemplo. Disparate de medo chama atenção para esse monge que está nessa figura fantasmagórica à esquerda. No meio dela há um rosto que sai de uma espécie de manga de buraco e é uma espécie de monge então que aparece e assusta o próprio exército. Então a sugestão aqui é de que a superstição, esse fantasma, às vezes ligado ao poder da religião ou até à bruxaria, como já apontamos em muitos casos em Goya, é capaz de assustar até os soldados que fogem apavorados diante desse disparate. Às vezes foge a palavra quando tentamos descrever essas imagens que não têm nome, esse fantasma, esse monge. Disparate noturno. Quando estamos em aula, eu gosto de perguntar aos alunos o que é isso. E já ouvi como resposta: são refugiados. Pode ser, mas chama atenção para uma espécie de sorriso da figura da mulher à esquerda e o conforto que essas pessoas parecem ter nessa árvore tão alta que tem até uma lua ali embaixo dela. Então, como pássaros num ninho, é um disparate. Mas é uma fragilidade, é um perigo. Parece que tem alguém contando uma história, conversando. Então o absurdo aqui se expressa de muitos modos. Disparate voador. É uma mulher sendo raptada, talvez por um homem que a leva pelos ares nessa espécie de grifo, nesse animal mitológico. Nas interpretações que encontramos, é dito que aqui a natureza sexual do rapto começa a ficar evidente. E vamos ver esse aspecto sexual em outras gravuras também, porque o cavalo estaria associado a esse instinto mais vital e é uma das interpretações possíveis, então, nesse rapto, onde o homem abraça a mulher e a leva pelos ares. Já anunciamos, quando mostramos uma gravura dos caprichos chamado Não Há Quem Os Desate, essa gravura chamada Disparate Matrimonial. Se naquele caso o casal estava amarrado, aqui eles são siameses, colados um ao outro, e acusam uma espécie de monge à esquerda, enquanto várias figuras olham com humor e com ironia e com crítica, talvez, a situação do casal. Chama atenção para o rosto dessa mulher que grita para os céus esse absurdo de estar colada ao seu companheiro. Então, a meu ver, essa é a grandeza do Goya e a grandeza de qualquer grande artista quando consegue tornar universal aquele drama mais íntimo e doméstico e interior que qualquer pessoa pode conhecer. Então, esse grito universal, absurdo, terrível dessa mulher é algo tão humano. E a gravura, então, expressa essa crítica que talvez o personagem faz a essa igreja que, naquele momento, obriga e cola esses personagens, chama atenção para o horror dos pés colados e para a expressão dessas figuras no fundo, que de algum modo à direita, por exemplo, há uma espécie de leão, o outro é meio um sapo. São paixões animais que são essa crítica, a fofoca, a incompreensão, o desamor, a vulgaridade. Aqui temos a ideia da sexualidade talvez mais explícita, cavalo raptor.
Se pensamos no instinto raptando a mulher, tirando-a do chão, e ela de algum modo sorri e se deixa levar, mas há algo muito absurdo aqui à esquerda, embaixo, que parece ser uma mulher sendo devorada por um rato gigantesco. E ao mesmo tempo, no fundo dessa cena, atrás do cavalo, chama a atenção para uma espécie de olho com pestanas, também sugerindo talvez um rato ou um monstro ali por trás. Então, há algo acontecendo aqui que é da dimensão do pesadelo, com certeza. Mas se tentamos aplicar uma chave psicanalítica, a ideia da sexualidade nos permite talvez entender e tentar interpretar o que é essa imagem. Não sei se vocês conseguem ver essa mulher entrando na boca dessa espécie de rato que está na gravura no fundo à esquerda. Então essa é a série Los Disparades, com essas conotações completamente inconscientes e abertas a diferentes compreensões. Nesse disparate pontual, novamente podemos aplicar a chave psicanalítica, e esse cavalo, se for compreendido como instinto sexual, nos permite talvez interpretar essa mulher que com tanta dificuldade se equilibra sobre o seu próprio instinto. Não somente se equilibra sobre o cavalo, mas o cavalo também está pendurado numa corda, apoiado numa corda, e essa multidão que observa essa cena atrás, talvez seja a sociedade inteira observando como a mulher vai resolver essa situação tão complicada. O instinto. O modo de voar é de uma modernidade extrema também. Me pergunto se Goya teria visto os desenhos de Leonardo da Vinci antes de desenhar essas figuras voando com essas asas tão modernas de algum modo e ao mesmo tempo tão science fiction. Fechamos então os disparates. E Goya, que sofre novamente uma grave doença, é tratado por um amigo. Gosto muito desse retrato que ele faz de presente para o médico. E novamente chamo a atenção para vocês como no trabalho desse grande artista, quando ele faz o retrato de um amigo, cada pincelada, cada expressão de algum modo reflete essa amizade, nesse caso o agradecimento. Então aí está o médico retratado com toda a sua atenção e seu cuidado. Vamos chegando numa das fases finais da vida de Goya, onde ele vai morar fora de Madrid, na famosa Quinta del Sordo, uma chácara onde ele se retira para poder ter certa tranquilidade, porque ele está em companhia de uma mulher casada e, para se ver livre de perseguições, é o que se diz, se retira da cidade e vai morar nessa vila. Então vamos nos aproximando a uma expressão de extrema liberdade técnica que vamos ver nas pinturas que ele faz nessa chácara, na Quinta del Sordo. Então aqui é um retrato de um cego, um personagem famoso na época que tocava na porta das igrejas, era chamado para tocar durante as festas, mas esse humor negro, essa boca escancarada sem dentes de um homem cego, será uma espécie de autorretrato, talvez, de Goya submerso nas próprias sombras e ainda rindo? Retrato de Dom Ramón Sature é um amigo, um grande magistrado. Chama atenção para o modo simples, com as roupas desalinhadas com que Goya faz o retrato, e esse homem que nos olha com uma simplicidade muito grande. Essa relação afetiva entre os dois está muito presente na simplicidade e na franqueza desse olhar e desse retrato. São Pedro Arrependido é esse expressionismo ao qual já fiz referência, com muita liberdade na pincelada, na luz e na sombra, e reflete bem o drama
e os dramas que Goya viveu. Chegamos então às pinturas negras, feitas nas paredes dessa casa, e inauguro essa última parte aqui, a penúltima na realidade de nossa aula sobre Goya, com essa famosa cena de Saturno devorando seus filhos. É um tema mitológico, mas tratado com uma liberdade que já não tem nome. Isso é o quê? Neoclássico pelo tema? Mas paramos aí, porque é de um expressionismo muito radical. Então, são 14 pinturas, como já disse, feitas nas paredes, onde ele vai morar com Dona Leocádia, a salvo de rumores. São consideradas o ápice de sua obra pela modernidade, precursora do expressionismo e de outras vanguardas. Pouco conhecidas por muito tempo, somente quase no século XX começaram a ser conhecidas, foram tiradas da parede, colocadas sobre tela, expostas em Paris. E vamos a elas, algumas delas. Asmodeus ou Visão Fantástica. Aqui não temos explicação. São os sonhos e os pesadelos. Chama atenção para as montanhas de Goya, transformadas em algo transparente, algo vivo, algo abstrato. Peregrinação ou Santo Ofício, com essas montanhas de alucinação, esses grupos religiosos que mais parece grupo de bruxos, caminhando nessa paisagem desolada. Dá para imaginar esses velhos pintados na sala de jantar, iluminados com luz de vela. E o artista não pode se dizer que estava louco, porque Goya, como veremos, termina a vida fazendo coisas muito bonitas, mas são de uma coragem extrema. Quando falamos, por que dar aula sobre Goya? E pensamos no mundo em que estamos vivendo, eis a coragem de um Goya. E falamos sobre isso na introdução, quando citamos Feiglstrower, que ela diz: Goya nunca deixa de ser iluminista, mesmo diante de todo o absurdo, de toda a tragédia, de todo o horror, ele se mantém firme numa visão ancorada na razão. Essa é a sua grandeza e essa talvez seja a sua lição para nós, a sua maior lição. Mais uma peregrinação que vem lá do fundo dessa paisagem de sombras, uma paisagem depois de uma guerra atômica, mas vamos nos aproximando com aquelas figuras encapuzadas, cobrindo o rosto, até chegar nesse grupo à esquerda, com esse homem que, enlouquecido, toca uma viola. Já nos lembra o grito do Edvard Munch, em pleno expressionismo. Então temos esse silêncio da paisagem, mas esse grito alucinado no primeiro plano. Sabbat de Brujas. Tinha uma aula, eu estava falando sobre esse trabalho, e caiu a pia, que estava fixada na parede. Levamos um susto com a turma. Não houve grandes consequências, apenas caiu no chão, quebrou um pouco a parede. E, em vez de parar a aula, eu simplesmente falei para os alunos: é Saturno, o tempo, devorando seus filhos. O que sobra de nós no final? Cabelos, dentes, algum osso? O tempo, nosso pai. Esses dois homens se batendo no meio do nada, para mim é a síntese de toda a crítica que Goya faz à guerra. Porque estamos sóis. Numa aula, um aluno me perguntou: o senhor está falando estamos sóis no planeta? Eu tinha dado a entender algo assim, e eu disse: sim, nossa solidão é cósmica, estamos sóis. Mas estamos nos matando, estamos nos batendo, estamos uns contra os outros
no meio do nada. Esse cão é quase uma pintura abstrata. Se tiramos a figura, resta algo que poderia ser do expressionismo abstrato americano de 1960. O que Goya está fazendo aqui? A luz fala por si mesma, a textura fala por si mesma. O que seria a montanha, como já dissemos, é apenas movimento, é apenas um plano sombrio. O cachorro talvez seja a nossa própria razão que já não dá conta de nada. E saímos então da casa de la Quinta del Sordo, e esse quadro, A Leiteira de Bordeaux, em muitos livros é citado como o último quadro de Goya, onde ele de algum modo se reconcilia com a vida, e essa leiteira que distribui o leite na cidade é mostrada de um modo quase impressionista, rodeada pela luz, com sua juventude. Mas eu descobri, preparando a aula, um álbum pouco conhecido, Álbum de Bordeaux, que seriam seus últimos desenhos, feitos talvez como preparação para um novo álbum de gravuras. E esses desenhos me causam a sensação, quando eu os vi, de serem algo tão moderno e tão atual. Me falta a palavra novamente, mas é algo como se eu mesmo os tivesse feito. Eles me parecem absolutamente contemporâneos. Então, essa figura é acompanhada pelo texto Animal de Letras. Me parece até algo meio Walt Disney, meio A Bela e a Fera, esse rosto, mas esse ser que sofre de algum modo porque está lendo enquanto alguém ri dele atrás, seremos nós, meio animais e ao mesmo tempo buscando cultura, enquanto somos ridículos e risíveis? Aún aprendo, ainda aprendo. Goya está nos seus últimos momentos de vida, sua última fase. E não é exatamente um autorretrato, mas está falando dessa velhice que, com 2 bengalas, ainda está vivo. Em muitas turmas eu comento que poucos artistas morrem ainda vivos. E numa vez um aluno me disse: professor, para morrer tem que estar vivo. E eu lhe disse: não é bem assim. Muitos morremos antes de morrer. A questão da busca de sentido, de sentir, de ainda estar buscando. São poucos os artistas que ainda chegam no fim da vida com essa capacidade de aprender. E isso cabe a esses gênios que, de algum modo, têm um impulso da criação e da busca de sentido de um modo tão profundo, radical e até engraçado. Esse sim é um autorretrato, velho no balanço. Aí temos Goya com 84 anos, de bunda de fora, e dançando castanholas. Autorretrato. É incrível esses desenhos, porque depois de tanta tragédia e tanta dificuldade, gosto demais de ver Goya dançando. Termino a aula com esse trabalho, Gran Colosso Dormido. Em aula, essa é toda uma aula, porque pergunto para os alunos o que é isso. E vem muitas respostas, muitas que para mim são novas. Alguém diz, o mais óbvio, é o povo se rebelando contra a autoridade. Mas eu chamo a atenção, esse rosto não é de autoridade. Goya é um grande retratista. Quando ele quer falar mal de alguém, ele faz um rosto que é negativo, que é grosseiro, que é autoritário, que é vulgar. Esse é qualquer um de nós. Alguém diz, parece Jesus. É uma ideia interessante. Novamente teríamos aqui uma vítima inocente. E assim vão muitas interpretações. E aí eu coloco a minha interpretação para essa obra. Gran Colosso Dormido. Somos nós mesmos, tomados de assalto
por todas as nossas pequenas distrações. Em espanhol existe a palavra pequeñeces. Tudo aquilo que em nós é pequeno, tudo aquilo que em nós é falta de atenção, tudo aquilo em nós que é mesquinho, que é egoísta. As palavras faltam porque não tem propriamente uma conotação moral, crítica. É mais aquilo onde nós estamos distraídos, onde nós estamos dormindo. Se diz de Buda que ele é o iluminado e também se diz que ele é o acordado, aquele que acordou, a luz da consciência. E acredito que é disso que Goya está nos falando nesse trabalho. O grande colosso dormido somos nós, que não assumimos a nossa verdadeira estatura. De algum modo, nos deixamos levar por nossas pequeneces, distraídos, cansados, dormidos.